Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo na área e muita gente veio me perguntar, eu não lembro qual vídeo que eu postei, mas uma galera tava falando assim, Bruno, você fala aí de criar animes, fala alguma IA que nos ajude a criar o anime. Pois bem, gente, pra quem não sabe, eu sou viciadaço em desenhos japoneses, se bem que agora os chineses estão vindo com uma força aí nas ilustrações, no design, no formato de pegada de animação, que me surpreendeu. Mas o vídeo aqui não é só para falar sobre isso, é para falar sobre a melhor ferramenta, na minha opinião, sobre construção de animações em anime, tá? E aqui a gente vai dar um passo a passo para você. Desde onde eu uso, qual é a melhor ferramenta que eu utilizo para criar um personagem, para criar cenas e onde eu uso para animar. Porque no mundo de hoje e na data de hoje, a melhor ferramenta, na minha opinião, é o Animon, tá? E você deve estar vendo na tela já algumas cenas que estão rolando aí de animes que eu fiz e que pode te ajudar muito nesse meio. Então aqui a gente vai aprender hoje qual ferramenta que eu uso para construir o meu personagem, como que eu uso o Animon e trazer algumas dicas de quem constrói conteúdo como eu, do que eu tenho utilizado para dar mais vida e trazer em termos de roteiro, tá? Como essas ferramentas podem potencializar. Na tela, vocês já estão vendo aqui o Animon, e olha só, ele é gratuito, tá? Então você vai poder destruir de fazer. Olha só algumas animações que eu trago aqui para você, que demais aqui essa. Olha essa outra aqui do lado, né? Então, os detalhes, o formato, e ele não serve 100% aqui só para anime não, tá? Ele é uma boa ferramenta para animações em geral, né? Dá pra gente perceber aqui pelo que está sendo construído, né? Olha só que legal, né? Então você tem várias soluções numa ferramenta gratuita, tá? E ela é gratuita, pero no mucho, né? Porque como que acontece, né? Clica aí animão.ia e entra lá, você vai ver o Explorer, essa tela que eu tô aqui, né? Ele só tem inglês e japonês, chinês, coreano, seja lá que língua é essa daqui. E aí, gente, o que é legal? A gente tem aqui em Create, tá? Que é a área que você vai criar. Você vai ver algumas coisas que eu já criei, alguns Pokémoncitos meus, né? Então você tá vendo aqui alguns animais que eu criei, ó, que bonitinho como ele funciona. Você sobe a foto e diz o que você quer, ele entende português e na versão gratuita, né, você só consegue até 480 pixels, mas já é um caminho para quem quer começar. E ele tem muita coisa, tá? Essas são as minhas versões dos meus bichinhos Pokémons aqui, só para você ter uma ideia, mas ele funciona com animações também aqui. Eu criei a minha versão de Cavaleiros do Zodíaco, só para você ter ideia. Olha que legal a animação soltando poder, né? Criei várias aqui. Versão cartoon, fiz a minha cachorrinha meio estilo Snoopy, né? Fiz versão anime, olha só, personagem andando aqui pelo cenário. Fiz uma versão mais anime de ficção do personagem voando. Olha que como ele compreende algumas cenas, né? E aqui você tem os assets que você mostra tudo que você subiu até então e está aqui na plataforma para você poder recriar e fazer outras situações. Eu gosto muito dessa daqui que eu fiz, que eu achava que não ia dar para fazer uma versão meio Attack on Titan e ele fez. Eu coloquei uma série é um prompt gigante, né? Cena de luta de anime com o gigante se aproximando do personagem, o personagem se prepara para lutar, muita fumaça. Então é uma ferramenta robusta e que entende. E aí, se você for inscrever, $9,90 por mês, tá? E aí você consegue ter um boost aí em tudo que você vai produzir, né? Então você consegue ter essa versão. E também, se você conseguir um score de 4 fãs, né? Conforme você vai publicando, você ganha um mês de graça aqui para poder fazer os seus produtos. Muito bem. O Animon, ele funciona numa boa, mas como que eu construo um personagem como que vocês viram aqui? ChatGPT, que também, na minha humilde opinião, é a melhor ferramenta atual para construir um personagem consistente. O que quer dizer como consistente? Que o ChatGPT ele vai entender e vai reproduzir algumas coisas. Ele consegue reproduzir a mesma feição do personagem, né? Então dá pra gente entender algumas coisas aqui. Então vamos criar o nosso personagem aqui. Eu vou trazer algumas dicas de como eu construo um personagem. Primeiro, eu gosto muito de conversar com o ChatGPT porque ele vai me dando insights. Então, se eu tenho uma ideia, eu posso dividir essa ideia com ele. Oi? Você vai me ajudar a construir um anime.
quero algo novo, diferente e com um traço bem original. A ideia que eu tive é de um personagem que vive em um mundo alternativo, e aqui já é uma ideia minha aqui de quando eu era criança, tá, gente? Eu peguei uma ideia de quando eu era muito criança, que eu quis criar essa ideia completamente inovadora. No mundo alternativo, ele é um personagem que é responsável por controlar o tempo. Porém, ele se apaixona por uma personagem e ela vem a morrer em um acidente. Ele descobre, então, que não tem controle sobre o tempo, como ele achava. Toda vez que volta no tempo para salvar a moça, outra coisa acontece e ela morre. Então, ele parte em uma jornada para ver como evita a morte dela. E nesse contexto, ele conhece outros personagens celestiais como ele, responsável por vida e morte, tempo e espaço e energias cósmicas. Com certeza ele vai me ajudar aqui nessa ideia que eu tive desde eu já estou trazendo a minha ideia aqui para vocês, tá? E aí ele vai trazer memória salva, uma ideia em potencial, Bruno, nome provisório do anime, relógio quebrado. Eu gostei, hein? Se você gostou, já deixa o seu like. Ele colocou até o nome em japonês aqui, ó. Eu não sei nem pronunciar. Kawareta Tokei. Eu gostei bastante, hein? Nem tempo escapa do destino é o subtítulo, né? Então ele vai trazendo aqui Kael como protagonista, guardião do tempo, arrogante no início, mas vai amadurecendo. Lyra, interesse amoroso, uma artista de rua, sei lá, como ele vai fazer isso, né? Crona, né? Entidade do espaço, andrógeno, silencioso, olhos que brilham nas galáxias. Eires, sarcástico, sábio, nem sempre. Estilo visual, traço original e surreal expressionista, cores que mudam conforme o tempo. Então é aqui que vocês estão vendo como eu estruturo quando eu quero construir algum conteúdo, né? Muito provavelmente eu vou trocando com ele do que eu gosto, do que eu não gosto, né? Estrutura de temporada, 12 episódios, então ele tá aqui, a chegada de Lyra, né? Então a gente tem aqui todos os episódios que ele vai sugerindo. Posso criar também o visual dos personagens. Legal. E aí, eu vou conversando com ele no padrão, né? Vamos criar os visuais dos personagens, etc e tal. Mas geralmente eu já peço ali, depois, um pouquinho mais adiante, eu peço para ele um esboço de primeiro episódio, né? E aí a gente vai fazer aqui, né? Gostei. Traga o roteiro do primeiro episódio. E aí ele vai trazer aí o encontro da Lyra e etc, né? Que provavelmente é isso, né? A chegada de Lyra, cena 1. E é aqui, presta atenção, que é aqui que a gente vai transformar isso em anime. Agora a gente vai pegar estas cenas e transformar em um anime, né? Então a gente vem aqui e se liga no prompt que eu uso, tá? Vamos construir a imagem da cena 1.
Vamos supor que você já estruturou os personagens, você já teve uma conversa com o ChatGPT, ele já trouxe os personagens consistentes, a gente já pulou essa etapa, tá bom? A gente já construiu isso, aqui a gente quer a cena. Faça em wide screen 4K para ver como fica. E aí, enquanto ele vai gerando, e aqui ele vai demorar talvez um pouco mais, porque a gente está dando feedback aqui para o ChatGPT, tá? Então ele vai trazer duas opções aqui de vista. Eu uso o widescreen 4K porque ele fica naquela versão assim mais wide, né? Que é como a gente assiste na televisão, né? Mais panorâmica a imagem. E aí, uma dica que eu dou aqui para vocês é que eu nunca fico só em uma única cena. Eu geralmente peço mais de um ângulo da mesma cena, porque muito provavelmente, se você tiver que fazer uma conversa entre os personagens, ou fazer uma ação diferente, ou não ficar um desenho muito estático, você consegue brincar com alguns ângulos de diferença, né? Então, eu tô falando com você, depois corta, mostra a pessoa lá falando com o Beltrano, e aí a gente vai conversando. E você ganha aqui uma forma mais orgânica de lidar com essas animações. E eu já tô vendo aqui no que ele tá me trazendo, que eu acho que pelo que ele trouxe aqui, eu tô gostando mais do estilo de arte meio derretido aqui da resposta 2. Ele tá trazendo realmente o que ele falou que ele ia trazer em termos de pintura aqui, né? É um anime bem diferente na estrutura de estilo visual. Cores mudam conforme o estado emocional do tempo, personagens com elementos flutuantes no corpo, mundos que se dobram sobre si mesmos conforme olham pelos espelhos líquidos, né? Então a gente tem aqui uma coisa bem diferente que ele trouxe aqui pra gente, que é o reflexo da animação aqui. Qual que vocês gostaram? Agora, depois que eu olhei, eu não gostei ele muito de perfil. Acho que eu tô gostando aqui mais esse daqui que tá mais derretido. Vamos seguir esse daqui. Prefiro esse. E aí ele criou, tá? Tudo isso eu tô falando no ChatGPT, tá? Então eu dei um like agora e a gente pede para ele criar um outro ângulo desta cena. A gente só clicar aqui. Adorei. Crie um outro ângulo dessa cena, tá? E aí, é aí que entra a parada de fazer as ferramentas de IA trabalhar para você, e é assim que eu trabalho no meu dia a dia, para você ver como é a gente ganhando tempo, tá? Enquanto ele tá criando este cara aqui, muito bem, a gente arrasta a imagem aqui para subir, né? Coloca aqui a imagem, ele vai carregar, e aí nós temos a primeira cena. Vamos de volta aqui pro ChatGPT, enquanto ele tá criando a segunda cena, que eu também gostei. E aí eu vou pedir mais um terceiro ângulo. Faça mais um terceiro ângulo dessa cena bem diferente. E é assim que eu vou construindo, né? E aqui a gente tem, como ele dividiu em cenas, né? Ele já tem a cena 1 aqui, né? Ambiente do espaço infinito, integrantes, né? Sempre que achei que fosse, relógios parando, etc, etc. Então a gente traz todo esse contexto lá para dentro, né? Ó, tocando Kael, criança tocando um ponteiro, uma silhueta feminina lá distante. Então a gente tenta trazer tudo isso daqui lá pro IA, né? Então aqui está um contexto, né? Relógios parando, criança tocando no ponteiro, né? Que a gente pode dizer aqui. Personagem tocando no ponteiro do relógio enquanto ele derrete, uma silhueta feminina distante desaparecendo. A gente coloca a silhueta feminina distante desaparecendo. E manda girar e a gente vê como é que fica. O que é legal daqui, tá? É sempre deixar este prompt ligado. Ele já tá ligado aqui no meu, tá? Então significa que ele já vai trazer uma versão melhor. E aí ele tá, enquanto aqui, por ser de graça, né? Ele demora um pouquinho aqui para criar essa animação. Mas a gente vem aqui e vai olhando como é que estão as cenas, né? Ele criou uma cena muito parecida com a outra, mas aí a gente já pede para ele criar a próxima cena. Legal. Faça a cena 2 em wide screen
4K. E aí a gente vai construindo, né? Enquanto ele tá fazendo aqui, e a gente vai ver o resultado já já. E voltamos aqui com as cenas épicas que a gente construiu, nem tanto épicas assim, mas para mostrar o quanto rebuscado é esse anime para a gente poder construir, né? Essa ferramenta de IA. Aqui, né? Só para trazer um contexto para vocês, né? Eu fui criando várias cenas aqui do nosso anime, algumas de acordo com a minha cabeça, né? Nem achava que o roteiro conseguia se conectar tanto, mas isso daqui é um norte que a gente dá e vai construindo as cenas. A dica que eu quero dar aqui para vocês é: a IA pode delirar. Vocês viram que a protagonista é essa e ele começa aqui a dar um desvio e pá! Desviou de tudo aqui. Então, o que a gente faz quando o ChatGPT começa a desviar do traço original? A gente abre um traço original, clicando nele, pede uma descrição aqui, né? Ele fala, faça a cena, e aí você manda gerar a cena que você quer com aquele traço original. Basicamente, o que eu fiz aqui, né? Eu peguei uma cena lá de trás e falei, mesmo traço e com os mesmos personagens, mudaremos a cena. E aí eu pedi para ele gerar a cena e aí fui fazendo até construir tudo que eu achava que era interessante, né? E como eu quero mostrar o poder da ferramenta para vocês, eu trago aqui desde o personagem tocando aqui no relógio, emanando energia, né, que vai de acordo com o roteiro, até uma conversa que eles ficam tímidos, o personagem que é sozinho, mas atente aos detalhes do prompt, tá? Que eu pedi pro personagem triste, pensativo, olhando para a lua, então ele faz isso, mas eu pedi também que a ampulheta caísse a areia, e ela cai aqui como a gente faz. Ele na feira, é um anime de romancezinho, né? E o personagem vai em busca de redenção. Então, por isso, ele tem a sua trajetória de conexão com a personagem, né? Uma cena deles rindo. Você viu aqui que até tá uma bugada aqui, mas ainda funciona para uma construção que você quer de todo esse anime, né? Olha, a menina tá pintando o quadro, o menino olha para ela enquanto o menino e eles estão conversando, né? A cena está funcionando. E esse daqui é bem legal, né? Que eu gostei bastante. Enquanto o personagem caminha, né? Sua energia continua saindo de seus olhos. Cena épica, né? Então isso daqui funciona de uma forma bem legal, né? E aqui também, né? A gente está construindo, né? É o momento do clímax do nosso anime que a menina já sofreu um acidente e ele vai usar a sua energia para tentar voltar no tempo para salvar ela. Eu não sei como é que ficou, a gente vai descobrir agora como é que ficou essa próxima cena aqui. E eu pedi para continuar gerando essa energia, né? Personagem flutuando e soltando toda a sua energia do peito, né? Deu uma escongonhada aqui, mas a gente vai acertando, mas funciona. Isso é muito legal, porque ele chega muito próximo do que a gente quer. Isso daqui, ficou demais para mim, sabe? Para mim essa cena aqui representa muito o que eu quero trazer do personagem. E esse é o Animon, ele chega muito perto do que a gente idealiza nas construções de um anime para você poder ter a sua construção. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. O que vocês acham? Você gostou? Você achou interessante? Quer ferramentas diferentes? Tem muito material ainda que vai sair no canal. Então a sua opinião é muito importante. Não se esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e de se inscrever no canal, porque sempre tem vídeos novos a toda hora aqui. E vamos junto dominar as IAs para que a gente possa ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta. Muito obrigado, viu, pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.